Você já ouviu falar da lua Mimas? Talvez não. Afinal, ela parece apenas mais uma pedrinha gelada orbitando Saturno. Pequena, discreta, com aquela cratera gigante que a faz parecer uma mini estrela da morte. Curiosa, sim, mas inofensiva, certo? Errado. Nos últimos meses, uma descoberta científica colocou Mimas no centro de uma possível revolução sobre como entendemos a vida no sistema solar. E não estamos falando de especulação barata. Estamos falando de dados reais, publicados em revistas sérias, analisados por astrofísicos e planetólogos, aparentemente sob a crosta congelada dessa lua insignificante. Existe algo que não deveria estar ali. Um oceano. Sim, um oceano líquido, subterrâneo, escondido sob quilômetros de gelo. Como um segredo enterrado sob o silêncio do espaço. E o mais perturbador, ele não é antigo como os de Europa ou Encélados, ele é jovem, muito jovem, até jovem demais, como se tivesse sido ativado há pouco tempo. Mas por quê? E por quem? Esse vídeo não é uma viagem fantasiosa. Ele é uma análise das descobertas mais recentes, misturadas com perguntas que, até agora, ninguém ousava fazer. Porque se Mimas realmente abriga um oceano secreto, se há vida emergindo nesse oceano, e se tudo isso começou recentemente, em termos cósmicos, então estamos diante de algo muito maior do que uma simples curiosidade científica. E então, você está pronto para encarar a possibilidade de que estamos olhando para o lugar errado esse tempo todo? Se sim, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E você já sabe, né? Coloque o capacete espacial que vamos rumo ao espaço, conhecer um pouco mais da estrela da morte de Saturno, e é bem provável que você fique surpreso com o que tem lá. A lua que enganou os astrônomos por décadas. Por muitos anos, Mimas foi praticamente ignorada pela comunidade científica. Quando sondas como a Voyager e mais tarde a Cassini passaram por ela, os cientistas tiraram fotos, registraram dados e seguiram viagem. Nada indicava que ela merecia atenção especial. Ela parecia apenas um pedaço de gelo e rocha, com uma superfície marcada por crateras, sendo a mais impressionante delas a gigantesca Herschel, que dá a Mimas aquela aparência idêntica à estação espacial Estrela da Morte de Star Wars. E convenhamos, ela não tinha muito mais a oferecer. Diferente de Encélados, que exibia jatos de vapor e partículas saindo de sua crosta, Mimas parecia completamente morta. Nenhum sinal de atividade geológica, nenhuma evidência de calor interno, nada que sugerisse um ambiente dinâmico. A temperatura da sua superfície chega a menos 200 graus Celsius, o suficiente para congelar até o mais otimista dos sonhos sobre vida extraterrestre. Tanto que ela foi usada como exemplo de lua inativa em diversos estudos. Uma espécie de contra-exemplo de lugares onde a vida poderia existir. Mas é aí que a história começa a ficar estranha. Porque se Mimas sempre foi esse corpo frio e morto, como explicar o que as últimas medições revelaram? Aparentemente, por baixo dessa crosta congelada, existe um mundo inteiro escondido. Um mundo que, até poucos anos atrás, ninguém sequer imaginava estar ali. A descoberta que mudou tudo. A virada começou com algo aparentemente banal. Pequenas variações na órbita e na rotação de Mimas, detectadas durante as medições da sonda Cassini. Essas oscilações, chamadas de librations, indicavam que o interior da Lua não era completamente sólido, como todo mundo imaginava. Era como se Mimas estivesse balançando de um jeito impossível para um corpo totalmente rígido. No início, os cientistas pensaram em duas hipóteses. A Lua poderia ter um núcleo estranho, talvez poroso, ou havia água líquida sob a superfície. Essa segunda hipótese parecia absurda. Como uma Lua tão pequena, sem atividade vulcânica visível e tão distante do Sol, poderia manter água no estado líquido? Mas então, modelos matemáticos começaram a mostrar algo intrigante. As marés gravitacionais de Saturno estavam aquecendo o interior de Mimas. Um aquecimento silencioso, lento, mas suficiente
para manter um oceano escondido sob até 30 quilômetros de gelo. E a revelação mais surpreendente veio em 2024. O oceano não é antigo. Ele pode ter apenas 25 milhões de anos, um piscar de olhos na escala cósmica. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se o oceano é tão jovem, o que o fez aparecer agora? Uma mudança natural na órbita? Um evento geológico raro? Ou quem sabe, algo diferente de tudo que conhecemos? O impacto científico e a possibilidade de vida. Quando a notícia do oceano subterrâneo de Mimas foi divulgada, a comunidade científica ficou dividida. De um lado, entusiasmo, mais um candidato promissor para a busca por vida no sistema solar. Do outro, ceticismo. Como confiar em um modelo teórico sem nenhuma evidência visual direta, como as plumas de Encélados, por exemplo? Mas o detalhe que mais chamou atenção foi justamente o fato de o oceano ser jovem. Isso significa que, se houver vida lá, ela pode estar no estágio inicial de evolução, um laboratório natural para entender como a vida surge. Imagine observar um ecossistema alienígena recém-nascido, desenvolvendo suas primeiras formas complexas. Do ponto de vista científico, Mimas se torna um alvo estratégico. Oceano protegido sob uma espessa camada de gelo, blindado contra a radiação. Fonte de calor interna suficiente para manter água líquida. Possível atividade química entre a água e o núcleo rochoso, gerando moléculas orgânicas. E aqui entra a parte mais provocadora. Se esse oceano começou a existir há apenas alguns milhões de anos, será que a vida teve tempo de aparecer? Ou será que alguém quis criar as condições para que isso acontecesse agora? Não podemos afirmar nada com certeza, mas a pergunta está na mesa. O padrão de acontecimentos que levou a esse oceano é, no mínimo, curioso. O mistério da origem do oceano. O grande enigma de Mimas não é apenas o fato de ela ter um oceano subterrâneo, é como e por que ele surgiu tão recentemente. Para comparação, o oceano de Europa existe há bilhões de anos, o de Encélados, provavelmente centenas de milhões. Mas Mimas, algo ligou o interruptor geológico há cerca de 25 milhões de anos. Na escala da história do Sistema Solar, isso é como se a Terra tivesse começado a ter mares e rios ontem. Existem 3 hipóteses principais que os cientistas consideram. Mudança na órbita. Uma alteração na trajetória de Mimas ao redor de Saturno pode ter aumentado o efeito das forças de maré, gerando calor interno suficiente para derreter parte do gelo. Mas, por que essa mudança só teria acontecido agora? Hipótese 1. Impacto colossal. Uma colisão gigantesca poderia ter quebrado a crosta interna e liberado calor, iniciando o processo de fusão do gelo. Curiosamente, a cratera Herschel é tão grande que quase destruiu a Lua no passado, mas ela é muito mais antiga que o oceano atual. Hipótese 2. Ativação artificial. Essa certamente é a mais controversa. Se houvesse uma civilização avançada, poderia ela ter ajustado a órbita de Mimas ou injetado calor em seu núcleo para criar condições habitáveis? Seria um experimento de longo prazo, e estamos pegando Mimas no início da história. O problema é que, até agora, nenhum modelo explica perfeitamente o timing do oceano. É como encontrar um vulcão que entrou em erupção exatamente quando alguém acendeu um fósforo. E quando os padrões não fazem sentido, é aí que as perguntas mais ousadas começam a surgir. Então agora, vamos explorar o que a vida em Mimas poderia ser. E por que isso pode mudar tudo o que sabemos sobre biologia alienígena. Como seria a vida no oceano de Mimas? Se Mimas realmente abriga um oceano subterrâneo, protegido por dezenas de quilômetros de gelo, as condições lá embaixo seriam muito diferentes das que conhecemos na superfície da Terra. A ausência de luz solar significaria um ecossistema baseado não na fotossíntese, mas em quimiossíntese, um processo no qual organismos convertem energia química, vinda de minerais e reações no fundo oceânico, em alimento. Na Terra,
Ambientes assim existem nas profundezas do oceano, perto de fontes hidrotermais. Ali, criaturas bizarras prosperam. Vermes gigantes, camarões cegos, bactérias que comem enxofre ou metano. Se algo semelhante acontece em Mimas, poderíamos encontrar bactérias extremófilas resistentes a altas pressões e temperaturas variáveis, micro-organismos metanotróficos que utilizam metano como fonte de energia, possíveis formas multicelulares primitivas, como vermes ou crustáceos alienígenas adaptados ao ambiente escuro. Mas existe uma peculiaridade intrigante. Se o oceano é realmente tão jovem, talvez estejamos vendo a fase inicial de um ecossistema alienígena, organismos ainda simples, mas evoluindo rapidamente. E aí surge uma questão que deixa qualquer cientista inquieto. Se estamos pegando vida alienígena, no momento em que ela está nascendo, isso poderia ser a prova definitiva de que a vida não é um acidente raro, mas um fenômeno que, dadas as condições certas, acontece sempre. E se for assim, o universo pode estar repleto de mundos vivos, alguns recém-nascidos como Mimas, outros muito mais antigos e avançados que a própria Terra. Agora vamos voltar para o ponto mais polêmico dessa história. Quem ou o que pode ter acendido a vida nessa lua agora, e não bilhões de anos atrás? O gatilho misterioso. Quando um fenômeno natural não se encaixa no padrão esperado, há duas opções. Ou a ciência ainda não tem todas as peças, ou existe uma peça que está sendo ignorada. No caso de Mimas, o gatilho para o surgimento do oceano é o ponto mais estranho de toda a história. Por que um corpo aparentemente morto por bilhões de anos, de repente, há apenas 25 milhões, se torna um mundo potencialmente habitável? Os modelos mais conservadores apontam para uma mudança gradual na órbita, causada por interações gravitacionais com outras luas de Saturno. Isso teria aumentado o calor interno, derretendo parte do gelo. Mas os dados não mostram uma transição suave. Pelo contrário, o aquecimento parece ter sido repentino para os padrões cósmicos, é claro. E é aqui que algumas hipóteses ganham força entre astrônomos mais ousados. Intervenção externa, uma civilização avançada, ao detectar Mimas, teria alterado sua órbita ou injetado energia diretamente no núcleo. Aproveitamento estratégico. Criar um oceano subterrâneo é criar um ambiente protegido, ideal para semear vida, ou até para servir de base oculta. Sincronismo cósmico. E se Mimas fizer parte de um ciclo de ativação de mundos, algo que ocorre de tempos em tempos no sistema solar? Não há provas definitivas para nenhuma dessas ideias. Mas a cronologia é incômoda demais para ser ignorada. Se foi um acidente muito oportuno. E isso levanta outra questão. Se alguém ou algo fez isso, ainda está observando? Mimas contra as gigantes oceânicas. Quando pensamos em luas com potencial para a vida, 3 nomes costumam liderar a lista: Europa, Encélados e Titã. Todas com características marcantes, todas alvos de futuras missões espaciais. Europa possui um vasto oceano global, aquecido pelas marés gravitacionais de Júpiter, e evidências de atividade química. É um dos alvos prioritários da NASA. Encélados, famosa por seus geysers que lançam água e moléculas orgânicas diretamente para o espaço, permitindo análise sem perfurar o gelo. Titã, única lua com atmosfera densa e lagos líquidos na superfície, embora sejam compostos de metano e etano. Mimas, até pouco tempo, nem entrava nessa conversa, mas agora ela pode ter algo que nenhuma das outras tem: um oceano recém-formado. Isso a coloca em uma posição única para a astrobiologia. Se encontrarmos vida lá, será uma vida jovem, recém-iniciada, a oportunidade perfeita para estudar o processo do zero. Se não encontrarmos vida, teremos uma linha de base para entender quanto tempo a biologia leva para surgir em ambientes assim. E tem mais. Mimas é pequena com gravidade fraca, o que facilitaria futuras missões robóticas. Não há atmosfera para complicar a descida e sua superfície é relativamente estável.
Em outras palavras, Mimas é o tipo de alvo que pode passar de irrelevante a prioridade máxima em uma única década. Isso leva a um questionamento perturbador. E se estivermos procurando vida nos lugares errados? Será que ela já começou a brotar onde menos esperávamos? Por décadas, Mimas foi apenas uma nota de rodapé na enciclopédia do Sistema Solar. Fria, morta, sem mistérios aparentes. E agora, talvez seja um dos lugares mais intrigantes para a busca por vida extraterrestre. Um oceano escondido sob quilômetros de gelo. Formado não há bilhões, mas milhões de anos. Um piscar de olhos cósmico. Um ambiente protegido, aquecido e quimicamente ativo. Exatamente o tipo de lugar onde a vida gosta de surgir. Se isso aconteceu por acaso, é um acaso tão perfeito que parece roteiro. Se foi planejado, então alguém, em algum lugar, está escrevendo esse roteiro muito antes de nós percebermos. A verdade é que Mimas nos obriga a repensar tudo. Quantos mundos mortos podem estar apenas dormindo, esperando o momento certo para despertar? Quantas vezes a vida já pode ter começado e terminado em lugares que nem sabíamos observar? Talvez no futuro, olhemos para trás e percebamos que enquanto apontávamos nossos telescópios para mundos famosos como Europa e Titã, o verdadeiro nascimento de um ecossistema alienígena estava acontecendo silenciosamente, bem diante dos nossos olhos. E nesse dia, vamos ter que encarar uma última pergunta. A vida em Mimas é um acidente feliz ou a primeira pista de que não estamos sozinhos e que alguém está preparando o terreno para algo muito maior? E então, o que acha de tudo isso? Estamos diante de um simples capricho da natureza? Ou de um experimento cuidadosamente planejado por algo ou alguém muito maior que nossa pequena compreensão humana pode entender? Deixe sua teoria nos comentários. E se quiser mais investigações como essa, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. E claro, deixa seu like no vídeo. Nos vemos no próximo Mistério do Bem Provável. Até lá, continue olhando para o céu.